Pessoal, mais uma aula aqui do Eu Balconista para vocês. Seja bem-vindo aqui nessa aula. A gente vai falar de um medicamento que é super importante aí nos balcões de uma drogaria. Você já deve ter ouvido falar várias vezes aqui que esses medicamentos são muito importantes dentro da drogaria, mas realmente porque essa classe, esse módulo que você está vendo essa aula aqui é o nosso módulo de anti-inflamatório e analgésico, né? E quando a gente trata desse fármaco em específico, do cetoprofeno, você precisa entender que ele é um medicamento anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, e ele é principalmente carregado num medicamento que chama Profenid. Então, se você quer dominar o Profenid, quer ser autoridade nesse medicamento, o momento chegou, é nessa aula que você vai ver todas essas informações. Isso inclui, primeiramente, a classe do medicamento, beleza? Então, vou botar aqui para vocês, ó, Profenid. Ético ou referência. O que acontece aqui, galera? Mais uma vez, vocês que já estão aqui acostumados a lidar com os nossos conteúdos, como que você vai pegar um Profenid na prateleira de uma farmácia? Você vai pegar na prateleira de uma drogaria de duas maneiras, basicamente. Primeiro, você precisa entender que na farmácia eles podem estar separados por ordem alfabética porque eles pertencem à classe de medicamento ético ou referência. Então você vai lá na letra P e vai achar a linha completa do Profenid. Outra maneira de você encontrar o Profenid dentro de uma drogaria é exatamente como que ele está organizado nesse módulo aqui. Se você sabe que o Profenid é um anti-inflamatório, provavelmente ele vai estar guardado na seção de anti-inflamatório dentro de uma drogaria. Então ele pode estar guardado lá na letra P, ou ele pode estar guardado pela indicação. Então o Profenid pode estar guardado lá pela indicação e na seção de medicamentos éticos ou de referência. Beleza? Se você consegue saber isso, você não fica perdido dentro de uma drogaria. Então, a partir do momento que você sabe o que é o Profenid e você não quer ser como essas pessoas que entram dentro de uma drogaria e fica meio perdido, o momento é exatamente esse. Você precisa entender aonde que vai estar guardado, por exemplo, o Profenid, o porquê que está guardado naquela seção, o porquê ele é um medicamento anti-inflamatório, e eu te mostro agora. E a partir do momento que você sabe a classe do Profenid, você precisa entender a apresentação, tá? Então, as apresentações é como se fosse a família do Profenid, beleza? Então, o Profenid ele vai ter as seguintes apresentações, que são muitas, mas eu vou passar para vocês aqui a nível de conhecimento, tá? A primeira apresentação que você precisa aprender que existe do Profenid é que ele é o biprofenid. É uma dosagem do medicamento um pouco maior. Ele existe em gotas, em gel, existe em comprimido de 50 mg e de 100 mg. Existe em supositório, o Protect, e existe o Retard. E olha que legal, sabe por que o medicamento Profenid é chamado de Profenid Protect? Porque olha que legal, ele é um medicamento no mercado que acompanha dois fármacos, ou seja, se tem pessoas que não podem tomar, por exemplo, anti-inflamatório por conta de úlcera, de gastrite, quando você utiliza o medicamento Profenid Protect, você já vai receber o medicamento anti-inflamatório junto com um protetor gástrico, que é o omeprazol. Então, olha o quanto que esse medicamento é estudado, ou tanto que ele foi elaborado de uma maneira diferente para que ele conseguisse chegar e ter uma eficácia muito nova no mercado. Então, a partir de agora, você aprendendo esse fármaco, você vai saber por que uma pessoa com gastrite pode tomar Profenid como um anti-inflamatório. Porque a partir do momento que você sabe que o Profenid Protect, ele está indicado para uma pessoa que tem gastrite, úlcera, é porque ele tem um omeprazol junto, então ele já vai proteger e o fármaco de anti-inflamatório dele vai fazer a ação. Então, a partir de agora, quando alguém te perguntar por que o anti-inflamatório Profenid foi indicado para aquele paciente que tem gastrite, por exemplo, porque no Profenid Protect você recebeu o medicamento anti-inflamatório, mas junto com ele um protetor gástrico, que é o omeprazol, beleza? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, em gotas, em comprimido, em supositório, em gel, o biprofenid,
em gotas, em comprimidos, em supositório, em gel, o biprofenid, em xarope. São basicamente a forma que você vai encontrar, e o retard também. O retard também, porque ele vai ser um medicamento que vai ser de ação prolongada, ação mais lenta, tá bom? Então, todas essas apresentações aqui você encontra na família do Profenid. Então, a família do Profenid ela é um pouco mais extensa, porque ela existe de várias maneiras, beleza? Depois que você sabe para que é a classe dele, onde você vai encontrar esse medicamento e a apresentação, que é a família desse medicamento, você precisa entender qual que é a fórmula do medicamento, né? Então, olha que massa, pessoal. Qual que é a fórmula do Profenid? A fórmula do Profenid é cetoprofeno. Aonde que ele vai ter uma exceção de uma segunda fórmula? Apenas na apresentação do medicamento Profenid Protect. Por que, Abraão? Porque quando você aprende o medicamento Profenid Protect, você aprende que ele tem um medicamento que é para proteção, que é o omeprazol. Ou seja, pessoas que têm um pouco de irritação ali, que tomam medicamento e se sente muita azia, que tem úlcera, gastrite, ela vai estar apta a tomar. Então, quando você trata aqui da fórmula do medicamento que é o cetoprofeno, medicamento cetoprofeno, você vai saber que ele é um anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Então ele vai servir aqui, para inflamação, dor e febre. E aí, quando você trata ele na indicação Protect, eu vou botar aqui, um asterixozinhos aqui para você conseguir entender. Quando a gente está falando aqui do Protect, ele vem um medicamento que chama omeprazol. Para muitos de vocês já devem ter visto ou conhecido esse medicamento, que ele é um medicamento que faz a parte de proteção. Beleza? Porque pessoas que têm gastrite podem utilizar esse medicamento quando o médico age que tem a necessidade de tomar esse medicamento. Então, a partir do momento que ele tem omeprazol, ele vai diminuir ou quase que não vai ter dano nenhum nessa parede estomacal ali. Perfeito? Uma vez que a gente sabe a indicação do medicamento, você consegue, uma vez que você sabe a fórmula do medicamento e você já sabe que o Profenid possui a fórmula cetoprofeno, você sabe que ele tem a ação anti-inflamatória, analgésica e antitérmica, inflamação, dor e febre. Se você sabe isso, você sabe exatamente para que ele serve, né? Para que ele vai ser indicado. Então, se você quer um medicamento que sirva para artrite, espondilite, gota, reumatismo, osteoartrite, bursite, tendinite, fraturas expostas, você um pós-operatório, luxações, você encontra um medicamento muito eficiente para isso, que é o Profenid, beleza? E mais para frente, se você quer ainda dominar mais ainda esse medicamento, eu vou te dar alguns medicamentos que possuem a mesma fórmula, que são os nossos similares, que faz você sobrecarregar de informações e dominar esse conteúdo. Então, a partir do momento que você entende a fórmula do medicamento, a gente precisa ir para a indicação. E aqui eu vou colocar ele como a nossa primeira parte, porque ele levou um pouco mais de informação e aumentou no nosso quadro. Mas eu vou apagar agora e vou colocar a nossa segunda parte, que eu vou fazer você dominar tudo de indicação que o Profenid tem. E, consequentemente, se você sabe a indicação, você vai ter que aprender a contraindicação desse medicamento. Pessoal, na nossa segunda parte do nosso medicamento Profenid, você vai aprender qual que é a indicação do medicamento. Então, a partir de agora, se você quer saber qual que é a indicação do Profenid, você vai virar um expert nesse assunto, porque a partir de agora você vai saber que para quando você indica ou quando você pega esse medicamento numa prateleira de uma farmácia, você sabe que o Profenid ele possui a fórmula cetoprofeno. Sendo assim, ele possui ação anti-inflamatória, analgésica, antitérmica, inflamação,
dor e febre, ou seja, ele serve para artrite, espondilite, reumatismo, osteoartrite, bursite, tendinite, fratura, luxações. Então ele é um medicamento que serve para muito tipo de lesões, beleza? Uma vez que você sabe isso, você vira autoridade no assunto, tá? Você vira referência para aquela pessoa que você está atendendo ali. Então, a indicação do medicamento. Para toda indicação, a gente vai ter aqui uma contraindicação, mas eu vou te falar ela agorinha. Então, artrite Então, você pode utilizar o Profenid para doenças nas articulações? Sim, você pode, porque ele serve para artrite, ele serve para artrose, ele serve para gota, que são as doenças aí que principalmente atacam aí aquelas juntas, né? Principalmente pessoas que têm um pouco de ácido úrico um pouco mais alto, bursites. Por exemplo, é muito comum de você ver esse medicamento sendo indicado aí num pós-cirúrgicos, né? A galera aí que se acidenta de moto, de algum tipo de veículo e tem uma fratura às vezes até exposta, precisa passar por algum procedimento cirúrgico também, né? Que são as fraturas um pouco maiores, entorses. Enfim, esse medicamento ele é muito indicado, ele é muito ligado a doenças como entorse, luxações, pós-operatório, tendinite. Então é um medicamento muito rico mesmo, muito eficiente para vários tipos de lesão ali. Então, para você dominar o Profenid, você precisa entender para que serve a fórmula dele. Uma vez que você enxerga para que serve essa fórmula, você não consegue mais esquecer. E aí você vira um expert no assunto. Lembrando que para toda indicação, você tem as contraindicações. Então, a partir de agora, você vai aprender qual que é a contraindicação do Profenid. Então, quando a gente trata da contraindicação do Profenid, você vai ter que ter, ele vai ser contraindicado, você vai ter que ter um cuidado para essa pessoa não tomar se ela tiver alergia ao fármaco cetoprofeno, se essa pessoa estiver grávida, se tiver gastrite. No caso, se ela utilizar os medicamentos comuns, para a criança você tem que ter um pouco de cuidado na questão da dosagem, para o idoso também você precisa ter um pouco de cuidado na dosagem e principalmente pessoas que têm aí problema renal, hepático também tem que ter esse cuidado, beleza? Então vou botar aqui, ó, renal, hepático, criança, gravidez, idoso. Quando a gente coloca aqui idoso ou coloca criança, a gente está referindo principalmente ao cuidado que você tem que ter com essas pessoas para não tomar uma dosagem muito alta, né? Alergia e úlcera, gastrite, tá, pessoal? E aí o que acontece, galera? Quando a gente sabe isso e a gente precisa ter esse cuidado, é justamente porque a pessoa que está tomando essa medicação, ela não pode ultrapassar, principalmente se ela for idoso ou criança, né? Você precisa ter um cuidado principalmente nessas três áreas aqui. Mas você precisa entender que a posologia desses medicamentos é até 300 miligramas ao dia. Ou seja, ele existe de 50 miligramas, de 100 miligramas, existe 200 miligramas, né? Então você precisa ter o cuidado dessa pessoa tomar até 300 miligramas ao dia. Então, como é que ela vai tomar 300 miligramas, até 300 miligramas desses medicamentos por dia? Aí você vai ter que calcular para essa pessoa estar tomando de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, ou um por dia, ou de 12 em 12 horas. Uma vez que lá eu passei para você a apresentação do medicamento, quando você chegar nas apresentações, vocês irão ver que existe de várias miligramas. A partir daí, com essas miligramas, você vai conseguir ver qual que é a curva que esse medicamento deve atingir e como que essa pessoa deve tomar. Beleza? Uma vez, galera, que a gente sabe a nossa posologia aqui, a gente teria que passar aqui para os nossos outros éticos, genéricos e nossos similares, né? Vou botar aqui, ó. Quando a gente vai aqui nos outros éticos, galera, eu não vou colocar outro para vocês, tá? Porque esse medicamento ele existe muitas apresentações, eu não quero confundir vocês, então vocês vão colocar que não tem. Lembrando que
A partir do momento que você enxerga a fórmula do medicamento, sempre que você vê, você está dominando o medicamento. Quando a gente coloca aqui também genéricos, eu não vou citar aqui para vocês, porque genérico é todo e qualquer medicamento que possui aquela taxa de cor amarela com um G bem grande. Se você identifica que aquele medicamento é genérico pela fórmula, o que vai mudar são apenas laboratórios. Uma infinidade de laboratórios pode fabricar esse medicamento. Mas se você quer saber qual que são os similares do Profenid, eu posso te informar isso agora. E são basicamente 3 que dominam o mercado. Flamador da marca Legrand, Ceprofen da marca Neoquímica e Cetofenid da marca Teuto. Então esses 3 similares que eu citei são basicamente os similares do Profenid. Então vou anotar aqui para vocês, ó. Flamador, Cetofenid. E aí, olha que massa, Flamador. Eu quero sempre que vocês coloquem para mim o fabricante, o laboratório desse medicamento, tá bom? E Ceprofen. Então, olha só, quando a gente fala aqui do Flamador, sempre que a gente falar do Flamador, a gente está falando do medicamento Legrand, do marca Legrand, do laboratório Legrand. Cetofenid, a gente está falando da Teuto. E Ceprofen, você está falando aqui da Neoquímica. E aí, galera, eu sempre falo para vocês, se vocês querem ser um balconista diferenciado no mercado, vocês precisam entender quais são os similares. Uma vez que para você aprender um similar e virar autoridade no assunto, você realmente precisa saber qual que é o laboratório desse medicamento. Claro, se você já sabe a fórmula, você sabe muita coisa, tá? Nenhum método sem ser o meu Proclerc aqui, ele vai te ensinar da forma que realmente tem que ser. A gente não fica te enrolando aqui para você não pegar o medicamento. Então, no método Proclerc, ele faz realmente você dominar um medicamento e virar autoridade nesse assunto. Então, tudo que eu passei para vocês aqui do Profenid é o método Proclerc que te ensina a dominar ele de maneira bem rápida aqui. Então, se você pegar esse vídeo, com certeza você já dominou, principalmente esses 3 similares aqui. E olha que legal, com um exemplo do Profenid, você aprendeu mais 3. Então, nessa aula, você aprendeu Profenid, Flamador, Ceprofen e Cetofenid. Então, se você quer aprender mais de um medicamento sempre aqui no nosso método Proclerc, o momento é agora. Você assiste essa aula, você domina essa aula e sai aprendendo mais de um medicamento. Então, tudo que eu preciso que você aprenda sobre Profenid, eu te passei na primeira e na nossa segunda parte, que fez com que você virasse autoridade no assunto aqui, tá bom? Então, muito obrigado por estarem aqui, uma boa aula para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.